E aí, bem-vindos ao BTCendo. Aqui eu irei trazer análises principalmente do Bitcoin, buscando os seus principais níveis de suporte e de resistência. Estou trazendo aqui hoje um gráfico completamente limpo, onde eu irei fazer as marcações do zero, começando pelo gráfico mensal. Logo de cara, a gente já pode ver que tem um fechamento mensal aqui, que possivelmente irá servir como resistência. Marcamos ele como mensal. No gráfico semanal, temos quase grudado com o mensal, uma região de fechamento semanal. Aqui também pode ser considerado uma região de fechamento semanal. E como suporte temos esse fechamento. Agora, no gráfico diário, vamos ver. A gente tinha anteriormente este diário, mas eu não vou marcá-lo porque ele já foi testado, já teve reação. A gente tem esse diário aqui que ainda não foi testado, este diário e este. E para servir como suporte, temos este diário, este diário e este. Bom, agora que nós marcamos os fechamentos, tem outra coisa bastante importante, que é o fato de que a gente estava em uma tendência de alta, formando os topos e fundos ascendentes. E essa tendência ela foi quebrada neste ponto, onde a gente tinha um topo, tinha um fundo, e esse fundo ele foi quebrado. Bom, vou desmarcar aqui. Logo depois, a gente seguiu na tendência de baixa, e essa tendência de baixa agora também foi quebrada. Então, o que a gente vai marcar aqui agora é um perfil de volume. Deste aqui pode ser considerado o range anterior. A gente tem... Vou marcar isso aqui no 4 horas. Ficou um pouco mais detalhado. Aqui a gente tem o val do preço, que é a área mínima de valor enquanto ele estava nesse range. O VA do preço, que é a área máxima de valor quando a gente está nesse preço, ou seja, uma área de premium e uma área de desconto. E aqui a gente tem o POC, que o POC é a região de preço no volume profile, onde o Bitcoin mais foi negociado. Esse foi o valor médio assim que ele passou mais tempo sendo negociado. A gente pode ver que não, mesmo a gente tendo o ponto do POC ali, essa é uma região que teve bastante volume de negociação. Ou seja, como a gente está testando ela agora por baixo, possivelmente a gente vai ter uma reação nessa região. Eu não vou deixar ela marcada assim, por causa que eu vou apresentar ainda outras confluências. Pode parecer que o gráfico vai ficar muito poluído, mas quando a gente for para tempos gráficos menores, vai ficar bem tranquilo. Aqui outro ponto bastante importante agora é o fato da gente estar chegando perto da região de 618 de Fibo, que é um ponto bastante importante e que com a confluência do POC, do semanal, do diário mais acima, essa região possivelmente vai ser de extrema importância. Dá para marcá-la assim aqui. Podemos considerar que já estamos numa região bastante importante, porque a gente tinha um topo aqui que continha liquidez, muito pelo fato de que esse topo
ele ocorreu após a quebra da estrutura anterior. A gente teve o reteste aqui no val e voltou a cair. Ou seja, possivelmente aqui ou tinham pessoas presas, tinham pessoas com stop aqui, grande chance também de estar ocorrendo algumas liquidações nessa região. Então a gente já pode puxar que essa aqui já é uma região importante de proteção. E já dá para talvez começar a pensar em shorts nessa região mais acima. Eu escalonaria mais nessa região de 618, também de semanal, e POC aqui, uma região bastante importante. Dificilmente o preço vai subir diretamente. Pode acontecer, não é impossível. O mercado cripto ele faz o que ele quiser. Mas tem grande chance da gente ter um recuo daqui. Provavelmente, eu acredito que para um pullback, aí a gente pode também traçar aqui a partir do topo depois uma nova Fibonacci. Eu acredito que a partir de 0,5 aqui já vai começar a ter região bastante importante. Essa região aqui é uma região bastante importante. Eu consideraria talvez toda a região aqui, não para deixar ordens escalonadas, mas talvez alguma coisa, mas para buscar reação nessa região. Eu acho que é uma região bastante importante. Até porque a gente pode traçar aqui também uma VWAP ancorada, que vai estar nessa região. A gente teve a quebra de estrutura também, né? O que traz um pouco mais de segurança para a operação. Podemos traçar também aqui. A gente pode traçar, a partir do momento da quebra aqui também, um novo perfil de volume. E olha aqui, nessa região a gente também tem o POC desse perfil de volume. E traçando perfil de volume só da alta, o POC também se encontra nessa região. Ou seja, a gente tem bastante confluência para que, numa volta do preço, ele segure nessa região. Pode ser considerado aqui também que a gente tem um order block, que por muito pouco ele não foi testado, mas é um order block diário, o que confluiria com essa região também. Agora, com relação à análise de TPO, vamos dar uma olhada também. Para a análise do TPO, eu estou usando aqui o ATAS. Podemos ver que a gente acabou de testar uma região onde a gente tinha um POC de tempo. Esse POC de tempo ele foi responsável pela queda do preço. Ele trabalhou um tempo ali dentro daquele dia e logo após o preço ele caiu. A gente retestou bem perto dele, mas não chegou a tocar. E agora a gente captou essa liquidez aqui em cima e pegou esse POC. A gente tinha um POC de volume ali também, ou seja, um POC de volume e um POC de tempo, deixando a região mais forte ainda. A gente pode ficar por aqui um tempo. Eu acredito que a gente vai acabar buscando um pouquinho mais acima, talvez. Mas essa região aqui já é de suma importância. Vamos marcar no gráfico aqui a região dos 98,240, que é a região onde a gente tem outro POC não testado. Naquela região é tanto um POC de tempo como um POC de volume. Então eu vou botar aqui que a gente tem os dois. A gente pode ver que acabou caindo bem em cima do diário, ou seja, a gente tem um POC de tempo, um POC de volume e um diário naquela região. Essa região como um todo, ela é de extrema importância, vale mais uma vez ressaltar. E depois daqui,
somente mais acima. Vamos ver aqui. 101.930, 104.680. De novo, junto com o diário. E junto com esse diário, a gente também tem um order block diário aqui. Ou seja, mais uma confluência também. Vamos marcar ele aqui como um order block diário, porque essa região possivelmente vai ser importante no futuro. Um order block diário. A gente tem mais alguns naked pockets aqui. Pockets não testados, 108.020, que seria bem no topo. Eu não vou fazer essa marcação, porque a gente já vai estar muito próximo do topo. Vai valer uma proteção aqui também, por estar próximo do topo, mas a chance maior, se o preço for ali, é que a gente acabe renovando a máxima. Mas é uma região importante também, porque a gente vai ter a liquidez desses pontos aqui. Dá para marcar como pontos de liquidez. Vou falar aqui. Essa região aqui. Que vai bater diretamente junto com o POC. Os POC de volume e POC de tempo que a gente tem não testados aqui. Eu acho que com relação a regiões, essas aqui são as regiões mais importantes. Baseado nessas regiões, tem alguns trades que a gente pode buscar aqui. O mais próximo eu acredito que seja um trade short. O stop não precisa ser exatamente aqui. A entrada já pode começar a ser feita escalonada aqui, talvez. Deixando ordens maiores mais acima, visando que a gente tem bastante confluência nessa região. E eu acredito que esse seja um short legal para levar até regiões mais abaixo, que visando um pullback do preço aqui. Eu acredito que a gente vai acabar indo mais acima. Tem bastante confluência para isso. Então seria um pullback aqui para buscar regiões mais altas. Aí primeiro o trade short. O bom é ver uma reação nessa região. Talvez deixar algumas ordens e calcular bastante o seu risco-retorno. Não, o ideal é nunca ultrapassar 1% da tua banca num trade, por mais provável que ele seja. Essa é uma dica bastante importante. Depois nessa região aqui a gente pode buscar um trade long. Também buscando uma reação, já que o preço pode parar em qualquer região aqui. Então vamos dizer que a gente faça um trade mais ou menos assim. Esse trade, para ele ter um risco-retorno legal aqui, no mínimo de 3:1, para ele ser um trade que tu vai ao longo do tempo ser consistente. Buscando as regiões mais acima. Aqui a primeira região, eu acredito que seja a região do VA aqui, já que temos várias confluências acima. Esse seria um trade que eu acredito que seja bem legal de se fazer. A possibilidade bastante alta dele acabar pagando. Tem chance também da gente acabar descendo direto, mas atualmente essas chances elas são bem mais baixas. E aí, fazer uma parcial aqui talvez e carregar o trade mais acima, até regiões mais altas. Vamos deixar assim por enquanto. E aqui também a gente pode buscar fazer outro trade short aqui nessa região. Algo mais
mais ou menos assim, talvez, buscando uma reação, por causa que senão não vamos ficar com um risco-retorno legal. Buscar um trade mais acima aqui, talvez assim, mantendo sempre a razão e o risco de retorno de 3 para 1 no mínimo, e entrando no máximo com 1% do capital, que é isso que vai fazer você se manter, além da análise, uma gestão boa vai te fazer se manter consistente e sempre conseguindo resguardar o teu capital ao longo do tempo. Aqui a primeira região é o POC, depois o VAL, visando uma rotação completa do preço. Mesmo que ele acabe rotacionando aqui dentro, ficando dentro dessa região aqui, eu acredito que a maior chance seja dele romper para cima, acabar buscando os novos topos. E aí, esses são os 3 principais trades que eu vejo nesse momento. Esse trade aqui, ele serve também caso a gente acabe rompendo direto, estopando aqui e indo mais acima. Esse também seria um trade legal a ser feito. Aí busco o VAR e talvez aqui no VAR buscar um novo long. Agora, com relação ao mais curto prazo, vamos dar uma olhada aqui no Coinalyze. Podemos ver aqui que estamos tendo uma entrada de CVD positiva, junto com a entrada de Open Interest, mostrando que estão sendo abertos contratos longs nessa região, o que é bastante perigoso, já que a gente está numa região de bastante resistência, e se estão abrindo longs, essas pessoas podem estar se armadilhando nessa região. Tivemos também algumas liquidações, no Coin o número não tão expressante, perto de 5 milhões, já no stablecoin tivemos liquidações bastante expressantes aqui, cerca de 18 milhões. Anteriormente tivemos mais de 100 milhões de liquidações perto desse topo aqui, provavelmente. O que pode ter acontecido pelo pessoal ter shortado em uma região de fundo, quando o preço voltou aqui acima, quem não foi estopado ou se alavancou demais acabou sendo destruído pelo mercado aqui, sendo liquidado. Podemos ver aqui no Atas também, de forma um pouco mais clara, podemos ver que aqui no gráfico são plotadas essas regiões em verdes nos candles, que são ou liquidações ou longs que entraram nessa região, que também temos o CVD e o Open Interest, aqui de forma detalhada por barras, que nos ajudam a ver melhor em qual candle exatamente que ocorreu essa entrada de longs ou algumas liquidações, nos ajudando a reforçar que essa região é de bastante importância, o pessoal está se armadilhando nela, foi uma região muito negociada, nos mostrando que as melhores opções aqui são buscar proteção e talvez buscar shorts, sempre trabalhando com stop, no caso de shorts ou longs. Não deixe de usar stop nunca, faça o seu gerenciamento adequado. Vamos dar uma olhada aqui nos tempos gráficos menores. Um ponto bastante importante é se a gente tiver a quebra de estrutura dos 91.630 aqui, que vai representar uma maior fraqueza do preço. Pode ser um bom ponto de reação para talvez buscar um pullback e cairmos, buscando regiões mais abaixo. Podemos também dar uma olhada no tempo gráfico menor, que é onde as entradas acontecem com melhor risco-retorno. A gente tem esse fundo, podemos considerar este fundo também, e se rompermos o topo aqui, a gente vai ter esse fundo. Buscar talvez nos 5 minutos aqui, uma quebra de estrutura. Vamos dizer que a gente rompe esse topo, vá acima, volta, quebra a estrutura, a gente traça uma fibo aqui, entra nessa região, stop acima do topo e buscando regiões mais abaixo.
Essa é a melhor maneira de obter um bom risco-retorno, que é analisar as regiões agora em tempos gráficos menores. Ó, a gente tem o semanal aqui, tem a região do POC, nos 96.800. Provavelmente aqui tem grande chance da gente ter uma reação. Caso contrário, mais acima também a gente tem o diário e o Naked Pocket de tempo e de volume também, junto com o 68 nessa região aqui. Então, toda essa região aqui é de bastante importância. Já é possível preparar alguns shorts aqui ou esperar uma reação em um tempo gráfico mais curto. Bom, por hoje era isso. Façam um bom gerenciamento e bons trades para todos. Até mais.